Estamos novamente no nosso canal Falando Direito, o canal no YouTube do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Hoje temos o prazer de receber o professor Fábio Mariani. O professor Fábio Mariani é graduado em Direito pela Unicinos e mestre em Direito pela PUC. O professor Fábio Mariani é responsável pelas disciplinas de Direito Processual Penal e também estágio de prática penal no curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório e também é defensor público. Professor Fábio, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, professor Marcelo Reis. Quero parabenizar por essa iniciativa desse canal do curso de Direito, também aos alunos, aos colegas, professores e à comunidade acadêmica em geral. A temática da nossa conversa, professor, ela, além de ser um assunto jurídico, pauta também a própria questão eleitoral. Nosso objetivo aqui não é o debate eleitoral, mas temos ciência de que sempre há, cada eleição, novamente esse debate, que é a redução da maioridade penal. Professor, qual seria o impacto ou qual a viabilidade de nós termos uma redução da maioridade penal? Esse é um tema sempre muito polêmico, né? E como tu bem frisaste, a cada vez que se aproxima uma eleição, esse assunto vem à pauta. Né? O direito penal sempre ele é pautado por questões de política criminal. Né? E aí o discurso mais fácil é da resolução desse problema sério, da violência urbana e até rural que o país atravessa, é sempre buscar uma solução mágica. E aí a redução da maioridade penal é um tema sempre recorrente, mas assim, em princípio, eu já preciso dizer que recentemente teve uma PEC, se não me engano é a PEC 33, que é um projeto de emenda constitucional, porque é só através de emenda que se poderia modificar essa questão da maioridade da imputabilidade penal, né? E essa PEC ela foi rejeitada nesse ano, no início desse ano, na Comissão de Constituição e Justiça, porque o relator considerou que essa é uma cláusula pétrea. Então a gente já pode começar com esse discurso de entender que a questão da minoridade penal é uma garantia fundamental. É um direito e uma garantia. Porque entra nos direitos fundamentais. Fundamentais. Mesmo não estando ali no catálogo né, do artigo 5º, a gente sabe que existem outros tópicos, como o artigo 93, nono, se não me engano, que é da fundamentação das sentenças, que é uma garantia fundamental e não está topologicamente ali no artigo 5º. Né? Então, o artigo 228 da Constituição nos diz que o menor de 18 anos é inimputável. Né? Além disso, nós temos o Código Penal e nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, também que prevê essa inimputabilidade. Então, acredito, primeiro, aqueles que defendem, a gente tem que respeitar todas as posições, acreditam que com a redução dessa maioridade penal, haverá também uma redução dos índices de violência, o que criminologicamente não é verdadeiro. Quer dizer, todas as pesquisas que se faz quando se recrudesce as penas, ou se aumenta as penas, e nós estamos num momento de expansão do direito penal, né, cada vez maior, não há nenhum dado estatístico de que a criminalidade vai diminuir. Pelo simples fato de que o delinquente, quando resolve praticar um delito, ele não está abrindo o Código Penal ou o Estatuto do Adolescente para perceber quanto é de pena e se vai valer a pena, como se diz, ele praticar o fato. Né? Então, nós temos esses... primeiramente, essa argumentação muito forte de que é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental e não pode ser mudado. Depois, me parece que nessas eleições surgiu o debate de que somente para crimes hediondos. Né? Então, teria duas classes de adolescentes. Aqueles que praticam um crime que não seja hediondo vão responder pela Justiça da Infância e Juventude. Aqueles que praticariam um crime considerado hediondo, aí vão responder pela legislação penal normal. Isso feria a isonomia também, a igualdade? Né? Primeiro feria a isonomia. Depois, a gente sabe que a nossa situação prisional né, é caótica. Quer dizer, faltam vagas no sistema prisional
O Brasil é o país, é a quarta população carcerária do mundo. Nós temos em torno de 550 mil presos e 300 mil mandados de prisão na rua. Quer dizer, para esses 550 mil não há vagas suficientes. Sim. Se esses 300 mil mandados fossem cumpridos, superlotaria. Afora isso, se pretende ainda que os menores de 18 anos também, ao invés de cumprirem as suas medidas socioeducativas no sistema da FASE, que é uma fundação do menor, que é um tratamento diferenciado, iriam cumprir aonde? Nos estabelecimentos prisionais de adultos e voltariam de lá pós-graduados em... Então, eu acho que por qualquer ótica que se encare a situação, não é definitivamente o melhor caminho. E hoje, o senhor poderia salientar também, ou analisar, o próprio sistema, né, penitenciário. Né? Hoje, nós temos uma penitenciária aqui em Osório, né, mas como um todo, como está o nosso sistema prisional? Bom, o nosso presídio de Osório, na verdade, ele é diferenciado. Né? Assim, dos presídios que nós podemos conhecer no estado, o presídio central foi considerado já pela CPI do sistema carcerário de pior presídio, né, do Brasil inteiro. Nós temos as penitenciárias de charqueadas, onde, na verdade, não se consegue fazer o controle dessa seletividade que a própria lei de execuções penais determina. Ou seja, há de se ter uma separação, uma classificação dos presos quando chegam à penitenciária, primeiro, dos que são presos provisoriamente. E no Brasil são muitos. Mais de 30% da massa carcerária brasileira é preso provisório, ou seja, preso sem sentença. Depois, tem que haver uma separação daqueles que são condenados a primeira vez. Então, são primários, né, primeira condenação. E esses separados da massa carcerária, que são os reincidentes. O que ocorre é que, digamos, e recentemente nós tivemos a oportunidade de ir com as turmas de prática penal aqui na penitenciária de Osório, e o diretor tinha nos falado que em outros presídios eles não conseguem fazer essa classificação. Sim. Pelo simples fato de que quem manda nesses presídios são as facções. E aí tu não pode misturar uma facção com outra facção, senão vai dar morte generalizada. Mas no presídio de Osório, que ainda é uma realidade diferente, ele consegue fazer essa classificação dos presos provisórios, dos primeiros... Mas, no geral, a situação não é boa, né? Há falta de vagas, os partidos se sucedem nos governos, prometem que vão resolver, não conseguem resolver a situação. Então, se a situação do processo penal já não é uma situação muito fácil, né? E desses a Defensoria Pública com certeza atende de 80% a 90% dos processos. Sim. São... Quando chega em execução penal, 95% no mínimo dos processos são da Defensoria Pública. E por mais que se faça um trabalho, é difícil, né? E às vezes a sociedade também não quer compreender que é a própria sociedade que produz, né? Quer dizer, eles são também cidadãos, né? Sim. E nós temos que entender assim, de uma forma séria, né, e responsável qual o tipo de tratamento que nós queremos dar para os nossos presos. Né? Porque tem uma frase que diz assim, ó, nas penitenciárias: hoje eles estão contidos, amanhã eles estarão contigo. Né? Então, na minha humilde opinião, o principal fomentador da violência atual é a questão carcerária. Quer dizer, tu trata de forma equivocada eles e desumana, eles saem desumanos. Então, acho que a gente tem que... E esse ambiente acadêmico realmente é o propício para que se faça esse debate. Fazer o debate. Professor, retomando a questão da maioridade penal, existem alguns estudos que demonstram que a redução possa, sim, ter como consequência a redução da criminalidade ou não? Ou até mesmo, qual é a participação efetiva dos menores na questão delitual? Estatísticas, às vezes não é difícil se obter efetivamente estatísticas, mas recentemente o jornalista Caco Barcelos, né, publicou uma pesquisa no ano de 2005
em São Paulo, onde ele perguntava para várias pessoas, inclusive colegas jornalistas, empresários, qual seria o percentual de homicídios praticados por adolescentes na cidade de São Paulo. Muitos responderam 90%, que eu acho um exagero. Outros responderam 80%. Essa colega jornalista dele respondeu, olha, acredito que metade dos... Só que, na verdade, apenas 2% dos homicídios na cidade de São Paulo no ano de 2005 foram praticados por adolescentes. Os homicídios. Então, essa participação dos adolescentes também não é o quanto se imagina, né? E uma coisa que tem que ficar clara, que eu havia esquecido no início, é o seguinte, às vezes graça na mídia de que o adolescente ele não é responsabilizado, e isso não é verdade. Ou seja, a fase que tem a internação, a medida de internação socioeducativa, ela responsabiliza os adolescentes, quer dizer, eles estão, na verdade, sujeitos ao ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas eles podem ser internados à similitude de um presídio, né, embora diferenciado, até 3 anos. Sim. Né? Outra coisa, dado estatístico, e aí é um dado médico, né, biológico, que o cérebro de um jovem, ele está em formação pelo menos até os 21 anos de idade. Então, a personalidade de um adolescente não é a mesma personalidade de um adulto. Sim. Então, se nós cremos, e a própria lei de execução penal crê que é passível a recuperação de um sujeito, um indivíduo adulto, nós temos que crer com muito mais razão que o adolescente é passível de uma recuperação. E é por isso que o próprio Estatuto do Adolescente, que já veio criado por orientação da nossa Constituição Federal, ela diz que deve ser feita toda uma política de assistência e de acolhimento a esses menores e adolescentes, né? E reduzir a minoridade vai de contra o que a própria Constituição brasileira diz, né? Sim. E entrando numa outra temática, professor, a pena de morte, por exemplo, já que nós estamos em temas complexos, né? Também poderia vir a ser uma forma de diminuição da violência? Bueno, na América Latina, o único país que ainda continua aplicando a pena capital é os Estados Unidos. E os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. Inclusive os presídios são privatizados. E onde o professor Roque, numa palestra aqui, nos colocou, se você privatiza essa questão carcerária, e como tudo é lucro, o produto do empresário dessa área será o preso. Então é muito mais negócio ter mais presos do que não ter presos. E nessa questão da pena capital, é óbvio que, primeiro, é uma cláusula pétrea. Nesse caso, sem dúvida nenhuma. Né? O inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal diz: não haverá pena capital no Brasil. Tem lá uma exceção em caso de guerra, então... E 2, o Estado até pode tirar a liberdade do indivíduo, porque naquela questão do contrato social de Rousseau, a nossa liberdade também seria dada, entre aspas, pelo Estado, e se ela nos é dada para a gente conseguir conviver, se a gente infringe a lei, a gente pode ser encarcerado durante um tempo. Agora, o Estado não nos deu a vida, e o Estado não poderia tirar aquilo que ele não dá, né? Além de outras razões, então, estatisticamente também nunca ficou... Sem apontar aqui a questão do erro, né? Porque aí é capital mesmo, né? Como faz depois de descobrir que fulano que foi executado não era inocente? Não tem, né? São questões que muitas vezes são ventiladas como soluções, como remédio, como soluções. Há uma solução? Não há uma solução imediata, mas acredito que essas medidas paliativas, até porque no caso da redução da maioridade penal, professor Marcelo, terá que ser por emenda constitucional, tu teria que trocar o Código Penal, o Estatuto, né? Mas assim, perceba que todo ano 2 ou 3 leis penais são editadas. Por quê? Porque é muito fácil, é um discurso político que cola muito fácil, dá muito voto para aquele que ingressa com o projeto, e eles dizem também que não há repercussão orçamentária. E eu discuto às vezes com os alunos o seguinte: ele passa porque ele não passa na Comissão de Finanças, ele passa mais rápido porque ele não passa na Comissão de Finanças, porque entendem que não há repercussão orçamentária. Agora vejam, se um apenado custa
em torno de R$ 1.800 por mês, cada vez que você endurece as penas numa lei, é óbvio que há repercussão. Então é uma falácia dizer que não há repercussão. O que eu acho, professor, é que, e aí esse ambiente acadêmico é o apropriado, nós temos que sentar e discutir de forma séria, de forma responsável. E aí é aquele discurso padrão. Temos que prevenir. Ao invés de nós gastar R$ 1.800 no sistema carcerário, vamos gastar R$ 1.800 com bolsas de estudo, de faculdade, de creches, né, de escolas, de educação. Acho que a questão é tratar melhor o cidadão, dar oportunidades para o cidadão e educação. Né? Não só a educação do povo em geral, ou da população alvo mais carente, que teoricamente seriam os delinquentes, né? Mas educação para respeito aos direitos humanos, por parte de todos, né? De todos, os aplicadores da lei, os policiais, professores. A população em geral tem que começar a perceber no outro, né, um igual a você, né, e não separar assim, eu fico aqui atrás da minha grade e quero que aquele outro vá para trás da grade e como se diz aí, o bandido bom é o bandido morto. Eu acho que com esse discurso radical, se radicaliza e se põe lenha na fogueira, e isso volta para nós. Com certeza. Professor Fábio Mariani, queremos agradecer a sua presença. Né? Muito obrigado. Temas complexos, né? Mas nosso papel é contribuir para o debate. Né? Sem dúvida. Tenho certeza que a nossa conversa tenha contribuído. Então, quero lhe agradecer, né, por estar aqui. E acompanhe o nosso canal no YouTube, o canal Falando o Direito, o canal do curso de Direito da Faculdade Cinecista de Osório. Nos acompanhe, compartilhe e nos curta. Muito obrigado.